Você quer aprender a fazer lindas maquiagens de forma fácil e sem sair da sua casa? Conheça o curso Maquiagem na Web. Ele é totalmente online e você acessa o curso de onde quiser, pelo celular ou computador. São mais de 35 videoaulas atualizadas com certificado. Do básico até as técnicas mais avançadas recheadas de dicas e truques para makes incríveis. Clique no link da descrição do vídeo e te direi como. Continua fazendo humilhação em cima de humilhação e ela continua mandando na história. Ninguém peita Carol Conká, ninguém peita a Dona Lumena, que é uma doida de pedra. Ela costuma chamar os outros de maluco, mas ela tenta fazer lavagem cerebral no Lucas em todo mundo que passa pelo caminho dela. Ela acha que ela pode, ela que é totalmente desestabilizada, não é? Mentalmente, emocionalmente, e traz pra gente momentos constrangedores, como foi aquele em que ela foi pra cima da Carla Dias e começou a gritar, feito uma doida desesperada aí. Então a gente tem visto esse tipo de coisa. Agora, olha, eu acho que você fazer um jogo, estruturar tudo isso, já mirando uma única pessoa, que foi exatamente o que aconteceu na Fazenda. Eles tinham a Raíssa como alvo e agora eles tinham o Lucas como alvo. Todo mundo sabia, né, Boninho, que fazendo o jogo da discórdia, o bode expiatório ali era um só. As coisas viriam todas para cima de uma única pessoa e permitiram que isso acontecesse. Eu quero botar o Boninho hoje na geladeira, porque, como diretor do programa, e a gente tinha falado isso aqui, todo mundo tem cobrado o Boninho, ele tinha que botar ordem na casa, ele tinha que fazer uma reunião e explicar para todo o pessoal o limite de cada situação. Como existem mensagens que não devem ser passadas adiante num programa que vai para a família, num programa que vai para a rede nacional e num programa que vive um momento muito delicado de agressividade, de ódio, de rivalidade, todo mundo é inimigo de todo mundo, basta você não comungar do mesmo pensamento, você está ferrado. É uma coisa que é séria. O que ele tem em mãos, não é? Em termos de equipe, de programa, de horário que ocupa, de repercussão desse produto, é uma coisa fantástica. Então isso tem que ser olhado com seriedade. Não é para o pessoal estar aí nas redes sociais cobrando providências, porque ninguém está gostando daquilo que vê, não é? Cobrando providências, ele dizendo é um jogo, é um jogo, é um jogo, eles se entendem. Isso é lavar as mãos, não é? Isso é uma atitude muito comodista, muito acovardada. Não é hora de brincadeira, Boninho. Não é hora de chegar e botar uma figura lá de um lobo em pele de cordeiro fazendo charadinha, quando as coisas que estão acontecendo lá dentro, elas são sérias, não é? Elas estão pesando para todo mundo. Ninguém está gostando daquilo que vê, ninguém gosta de um festival de humilhação para cima de quem quer que seja. No caso, é o Lucas, que é essa figura torta, que aprontou tudo que a gente sabe que ele aprontou lá dentro desde o começo, que ele estava fazendo a divisão entre brancos e pretos, como disse o Projota. A gente sabe tudo o que ele fez e pode vir a saber de mais coisas ainda, mas esse não é o ponto. A gente não está romantizando o Lucas, a gente não está vitimizando o Lucas como se ele fosse um santo. Ele não é. O Brasil inteiro viu como é que esse menino se comportou desde o primeiro dia que ele entrou no programa. Só fez coisa torta. Mas nós não estamos falando do Lucas apenas. O que a gente bate e rebate é o tratamento que ele está recebendo lá dentro. É uma coisa humilhante. Não gosta do Lucas? Deixa que o público decide. Que manda para o paredão. Que tirem do programa é uma outra história. Agora, aceitar, sem tomar a menor iniciativa, sem chegar para esse povo e enquadrar, como vem sendo feito pelo programa, é um absurdo. Admitir que haja humilhação, que haja exposição, que haja todos os modos estão liberados de desconstruir, como se eu odeio essa palavra, sabe? Esse menino mentalmente, se ele já não tem uma boa estrutura emocional, o que está sendo feito é um linchamento. Vocês estão demolindo esse menino, desestruturando quem já não era muito bem estruturado. E o que isso traz de positivo?
vai mudar o Lucas, ele vai sair daí completamente reformulado, porque ele foi humilhado, pesuteado, exposto, porque ele não aguentou a barra e chorou pra caramba, porque não tem ser humano que aguente tanta humilhação, e ainda mais na cara de um Brasil inteiro. Ele nem sabe que o pai foi hospitalizado por causa disso, porque não tem pai e mãe, por melhor ou pior que seja o filho, que vai aguentar ver esse filho sofrendo tudo que está sofrendo lá dentro, sabe? Então o que que é, gente? O que que é? Custa? Por quê? O que que a Carol tem tão de especial? E para mim, eu concordo com o Vlad, ela não é Carol com K, é com C mesmo, sabe? Porque ela não tem nada de especial, na verdade. Como é que um ser humano pode estar tão pronto, não é, para maltratar o outro, para tentar destruir o outro, para realmente detonar diante do Brasil inteiro com o maior prazer? E ainda porque ela se sente superior. Ela disse isso muitas vezes, né? Ela disse, ela chegou a comparar o Lucas com o goleiro Bruno, simplesmente isso que ela fez. E deixou passar. Ontem o programa era ao vivo. Ela chamou o Lucas em rede nacional de abusador e deixaram e permitiram. E eu vejo, né? Pode ser que eu esteja sentindo de uma maneira errada, o Vlad vai falar, o Thiago, o Felipe, mas eu sinto o Thiago Leifert absolutamente constrangido, detestando tudo isso que ele está vendo e que ele está sendo obrigado a apresentar. Eu não acho que ele concorde em nada com a linha que o Boninho tomou para esse tipo de programa, para que o reality dessa vez se realize desse jeito. Ontem a gente estava falando, talvez nem ele imaginasse que reunindo esse pessoal desse esse caldeirão de pólvora que acabou acontecendo e explodindo da pior maneira possível, mais negativa impossível, não é? Mas agora não sei não, se é um diretor e que se permite ficar brincando, fazendo charadinha nas redes sociais num momento delicado como esse, quando se discute comportamento e tem que ser uma coisa de uma maneira séria, mais leve, não é? Uma coisa séria, mas sem esse negócio de estar realmente puxando todo mundo para baixo e vendo tanta gente acovardada, tanto carneirinho. Olha, o que eu fiquei também muito espantada, e eu não sei como alguém pode, né? Parece aqueles joguinhos assim que você vai fazendo um caminhozinho com as pedras e depois você sai numa determinada casa que fala volta 50 casas, volta 10, volta 20. Eu não sei como o Otávio de um dia para o outro voltar 50 casas no jogo. Eu não sei como ele conseguiu. Eu queria saber, porque olha, eu me senti enganada pelo Projota. Eu me senti enganada pelo Projota. Acho que eu e o Thiago Leifert, né? Porque o Thiago também elogiou, como a gente elogiou, nós demos tapete vermelho para a conversa linda que o Projota teve com o Lucas. Ele foi o único que acolheu, que conversou, que deu choque de realidade, que deixou muito claro que entendeu os motivos dele, mas que não aceitou as atitudes dele. E mais do que isso, estendeu a mão, propôs ajuda, pagar terapia, acabou a conversa com um abraço forte, né? Tapinha no peito, soquinho nas costas, para depois o quê? Fazer o que no outro dia, né? A gente viu, vocês viram e vocês vão ver de novo a Carol Conká naquela cozinha humilhando o Lucas, não permitindo que ele se sentasse à mesa para jantar com todo mundo, para almoçar na verdade. Ela já tinha feito isso antes, quando ele fez toda aquela baderna na madrugada. Ela conseguiu convencer todo aquele rebanho ridículo, aquele pessoal que não tem nada dentro da cabeça, conseguiu convencer a fazer o menino comer sozinho, completamente alijado de toda a turma, quer fosse o que ele tivesse feito, esse tipo de coisa não se justifica. Aí ela piorou a história, né? O que ela fez? Humilhou, mandou para aquele lugar 2 vezes na hora da comida, falando os palavrões que ela falou, né? Ele foi embora, foi chorar no quarto. Isso me deixou muito constrangida, porque ele saiu de cabeça baixa. Ele entrou no quarto de cabeça baixa. Ele chorou pra caramba, porque ele não aguentou o peso da humilhação. Parecia que estava tudo aqui nas costas, ó, tanto que a cabeça não levantava. E eu fiquei pensando, o que é isso, meu? O que eles estão fazendo? O cara se sentir realmente um lixo? Se ele é, se ele não é, a gente vai saber com o tempo. Mas nesse momento, nada indica que seja assim. E foi isso que ela estava fazendo. E o Projota estava do lado da Carol, passando diante dela, ou pelas costas dela, ele estava ali, absolutamente
absolutamente calado, vendo ela fazer o que ela estava fazendo com outro ser humano. Ele não levantou um dedo, ele não levantou a voz. Depois de toda aquela conversa que ele tinha tido com o menino, depois de ver o que ele estava passando, ele não fez nada. Vocês veem aí, ó, aí da imagem, ela estava falando tudo, né? E ele não falou nada, não se dignou a tratar, fosse quem fosse, né? Que não fosse o Lucas, mas ninguém merece ser tratado assim. Passou em branco. À noite, no jogo da discórdia, aí ele fez pior. Aí ele entregou a cabeça do Lucas de bandeja para Carol Conká. Né? Porque ele falou com todas as letras que o Lucas era o cancelador. E ele falou com todas as letras diante daquela que é a maior canceladora de reality show que a gente já viu. Se ele erra, o Lucas, ela erra muito mais. E todos eles erram juntos, porque o que eles estão fazendo é um linchamento. Isso a gente não pode aceitar em relação a ninguém. Isso é uma coisa para valer, uma coisa séria. Tem delegado que estava assistindo ontem o Big Brother Brasil e que diz que vai entrar e vai orientar a família a processar a Carol Conká, porque o que ela fez é injúria, chamar o cara de uma série de coisas, inclusive abusador, em rede nacional ao vivo. Nem o Thiago Leifert interferiu, porque não pôde, será? Né? Mas tinha que ter interferido. Se interferiram, se teve sinal quando a Carol Conká começou com aquela história do bafo, de pensamentos fétidos, aquela coisa toda, a produção foi para cima. Não colocou no ar, mas foi para cima. Por que não foi para cima ontem? Sabe, mas eu vi o Thiago de alguma maneira tentar dar uma dura nessa história, porque quando ela pediu para falar, ele não deixou, ele ignorou, ele continuou chamando a Juliette. Ela está traumatizada até agora, está mudando o discurso, porque a dona Carol Conká é muito esperta, né? Ela acusa o outro de manipulador quando ela é a maior manipuladora. Quando ela sentiu que, poxa, se o Thiago Leifert fez isso com ela, porque alguma coisa não está indo bem aí. Então hoje, inclusive, está dizendo que quem sabe um dia ela e o Lucas possam voltar a se falar. Ah, vamos ser covardes assim lá longe. Vai o Projota, olha, eu vou falar para vocês, omissão, que foi o que ele fez na cozinha, eu escrevi isso hoje no Instagram, rima com traição, sabia? Quando ele pega e acusa aquele que ele abraçou, beijou, é beijo de Judas, isso rima, né, com traição e o lado bundão que ele teve, porque ele foi absolutamente covarde. Ele não teve coluna vertebral para manter a posição dele até o final, porque se ele não aceitou e não concordou com nada e deixou isso muito claro para o Lucas, ele também sabe ler o jogo, ele sabe a intenção da Carol Conká, e ao invés desse momento ele dá na prática o apoio para o cara, né, dizer, olha, não considero, não aceito o que você fez, já conversamos sobre isso, mas a real canceladora aqui é a Carol Conká, não fez isso, concordou com ela e deu a cabeça do Lucas de presente. Isso é coisa que se faça pro Jota, sabe? É muito doido. Você pode realmente beijar, abraçar, pagar a terapia, mas antes você vai destruir ele vai passar muito tempo na terapia e você pagando, porque vai demorar para remendar todo esse estrago que vocês estão fazendo no rapaz. Eu acho o fim da picada, achei que foi muito covarde. Ontem a gente adorou, elogiou, demos tapete vermelho, né, Felipe? Foi. Demos tapete vermelho e amamos a atitude dele, a conversa dele. Mas hoje eu não amo mais. Hoje eu achei muita trairagem. Hoje eu estou fora de Projota. Aliás, eu vou estar fora de estar aí escolhendo o candidato, preferindo esse ou aquele por enquanto, porque esse jogo está pesado, esse jogo está muito no começo para a gente se posicionar. As coisas vêm se revelando de uma maneira muito abrupta, muito pesada, e a gente vai ter que esperar para conseguir ler esse jogo de uma maneira melhor, esperando que seja um jogo dentro de regras honestas, saudáveis, não é? Que não seja muito legal, olha, está arrebentando de audiência, está todo mundo falando, é o assunto das redes sociais, nós estamos aqui falando, fizemos um programa ontem especial sobre isso, mas isso não pode ser às custas da saúde mental de um dos integrantes. Boa. Isso não pode ser às custas da saúde da pessoa, de uma pessoa, de o custo de desestruturar uma vida de quem quer que seja. Não pode. Então, seu Boninho, pode parar de brincar, pode parar de ficar em cima do muro, pode parar de tentar passar para as pessoas que está tudo muito
certo, tá tudo muito legal. É um jogo e eles se entendem. É um jogo violento, é um jogo desonesto, é um jogo que a gente não quer ver. Então, trata de levar as coisas a sério. Trata de fazer esse jogo começar de verdade, com entretenimento, com boas mensagens ou não, mas que possam ser discutidas de uma forma dentro dos limites razoáveis de racionalidade que a gente tem que ter como ser humano. Já chega, né, como as coisas estão tumultuadas em termos de cabeça aqui no nosso país. Não vem construir mais um muro nesse mundo tão difícil que a gente já está. É isso que eu tenho para falar, eu já falei demais realmente. O Thiago Rocha tem uma história para contar aqui, que talvez mude o rumo do jogo, mas que a gente também vai comentar, todos nós vamos dar a opinião. Agora, o que eu quero mostrar para você que não viu, ou você que viu e quer ver para ver se consegue acreditar que alguém faz uma coisa dessas, você vai ver o vídeo agora em que houve aquele momento todo na cozinha e o que ela teve a coragem de fazer com outra pessoa, com um colega que seria de confinamento, onde todos estão disputando R$1,5 milhão e onde tem gente que não sabe que isso é uma disputa. Para muitas pessoas é um jogo de vida e morte, de reputação, e é isso que eles estão fazendo. E essas pessoas não podem ficar. Só mais uma coisa que eu quero falar antes de vocês verem o vídeo. A única pessoa ali, ou quase a única, porque o Rodolfo também foi legal, e o Caio, depois que aconteceu tudo isso com o Lucas, ele foi para o quarto consolar o Lucas que estava chorando e foi dizer para ele: você não é tudo isso, você tem um lado bom e isso vai vir à tona, aquelas coisas todas. Foi a Sara. A Sara hoje está no paredão. Hoje tem paredão, é a Sara, a Kerline e o Rodolfo. Rodolfo não vai sair, ele já arrumou o lugar dele no jogo, né? Eu acho que ele já está estável. Entre a Sara e a Kerline, tenho nada contra ela. Achei até que ela passou por momentos difíceis com o Lucas lá dentro. Não foi fácil para ela realmente. Agora, a Sara, foi ela que brilhou no jogo ontem, gente. Foi ela que sozinha, né, ou quase, de alguma maneira, matematicamente, foi uma contra 18. Porque todos entregaram o Lucas, todos o apontaram como grande cancelador na cara da Carol, que é a canceladora mor. Todos fizeram isso e ela mostrou que ela não está nesse rebanho. Ela mostrou que ela pode ser a única nesse jogo que está pensando com a própria cabeça, que tem a própria opinião, que não vai, Maria vai com as outras não, que ela sabe o que ela quer desse jogo. E ela brilhou pela dignidade, pela posição, ela cresceu no jogo porque ela foi digna, porque ela foi honesta, porque ela não entrou nessa do linchamento. Ela falou: eu não vi, então eu não posso falar. E depois ela ainda teve a consideração e o respeito de ser humano para ser humano, de ir lá com o Lucas conversar depois do jogo da discórdia e explicar para ele o que estava fazendo, o porquê ela fez tal coisa. E eu achei isso da maior honestidade, da maior integridade, coisa que as pessoas ali não estão tendo e não conhecem mais o significado dessa palavra. Tão cafajesta, né, com a história, me bota no paredão e ponto, né, é uma coisa que choca realmente. Mas eu não vou falar mais. Fala você, Thiago, Vlad, Felipe. Quem quer falar primeiro? Pode ir. Falsa, hipócrita, né, quer tentar crescer em cima da desgraça alheia. Como você disse muito bem quando você falou em desestrutura emocional. Sim. Ele está desestruturado emocionalmente desde aquela festa. Sim. A gente não sabe o que aconteceu na vida desse rapaz antes dele entrar nesse programa. Na festa, ele começou a falar, querer causar namoros, ser um cupido, depois começou a falar de racismo, mas ele não sabia o que ele estava falando. O rapaz estava completamente transtornado, a gente não sabe o que aconteceu na vida dele. Ele falou: você não sabe o meu corre até aqui, você não sabe o que aconteceu na minha vida até aqui. Ele tem alopecia, a gente não sabe se essa alopecia é por conta de fundo emocional. Se for, ele vai sair de lá careca. E tinha um dos integrantes. Mas a alopecia é só fundo emocional? Não, tem dois tipos. Do 20, um daqueles meninos que também foram muito cancelados, que estava oferecendo tratamento para ele. Então, como é que ele chama? Eu não lembro. Eu vou achar o nome dele. Vocês que sabem, que viram, ele era do 20, né? Era daquele grupo machista lá de trogloditas também, mas nesse caso ele viu a cabeça do Lucas e ele está oferecendo tratamento. E precisa. Quem é? Tá picotando, diretor.
O Lucas Galina, exatamente, o Lucas Galina ontem se manifestou, falou o que ele tem e que seria de fundo emocional e ofereceu um tratamento para o Lucas. Eu achei isso muito legal. E realmente. precisa também um atendimento psicológico, como o Projota ofereceu e depois voltou atrás. A gente não entende o que se passa na cabeça dessas pessoas. Agora, tirar a pessoa do seu momento sagrado de se alimentar da mesa e as outras pessoas coniventes com aquela situação, sem falar um A. A única que com falou medo ainda dela. falou assim, tá atacada, quer dizer, ainda na Só isso, brincadeira, né? A cozinha não é dela, a refeição não é dela, o programa não é dela, o espaço não é dela. Quer vir militar aqui e fazer tudo o contrário no programa? Que carreira, que coisa bonita. Eu não sei vocês, eu não consegui dormir com medo de como o Lucas pudesse reagir a toda essa provocação. Deu uma angústia, não Gente, deu? uma coisa Deu uma desesperadora. O moleque só ficou olhando para baixo o tempo inteiro. Quando ele via que alguém estava dando uma crítica sugestiva para ele, ele se permitia olhar. De resto, ele ficou assim, ó. Mas com a o que cabeça ela baixa fez o no tempo inteiro. intervalo, eu não sei se você viu, no intervalo que ele estava sentado no chão, todos ali o julgando, né? A Carol estava falando sobre ele, mal dele, ele sentado no chão, ele olhou e ela fala para ele, não olha para mim, seu B-O-S-T-A. Eu fui cancelado, você não olhe pra mim, cara. Você não olhe pra mim, braço essa cara pra lá. Eu já fui, isso, respeita a mamacita. Eu fui cancelada, eu nunca fui uma canceladora. Eu já fui cancelada, não sou uma canceladora. Eu fui cancelada, você não olhe pra mim, cara. Você não olhe pra mim, braço essa cara pra lá. Eu já fui, isso, respeita a mamacita. Eu fui cancelada, eu nunca fui uma canceladora. B-O-S-T-A. Fala isso na mesa também, as pessoas comentam e ela falando em não, voz. não deu. Eu não sei se a gente não tem que falar aqui os palavrões que ela falou para as pessoas terem a ideal dimensão, né? A real dimensão daquilo que Você ela tá falou. comendo e a pessoa falando em escatologias. Exatamente. Ela olha para ele aí no chão e quando ele olha para ela, ela fala, não olha para mim, seu bosta. Foi isso que ela disse dele. Foi isso que ela falou. Lá na mesa, botando comida no prato, todo mundo lá servindo, em cima da comida, ela fala para ele, vai a merda. Antes ela fala, vai cagar. Depois ela fala, vai a merda. É com isso que a gente tem que conviver? Sim. Isso, é com isso que a gente tem Agressão, que conviver. fala que vai